Olá, boa noite. Meu nome é Valmir, eu sou o diretor da Academia Escola de Filosofia Livre aqui de São Bernardo do Campo. E hoje, com a licença de vocês, que estão aí vendo esse pequeno clipe, eu quero falar sobre um tema muito importante na atualidade, que se discute demais sobre os valores, sobre o que está acontecendo, é sobre a família. Muito se diz sobre as famílias, muito se tenta preservar as famílias na atualidade, mas poucas pessoas questionam exatamente sobre a forma com que hoje a nossa sociedade constitui a família e vê a família e como ela se comporta na sociedade. Então, já estamos falando de filosofia, então a filosofia necessariamente nos faz questionar conceitos que muitas vezes nós damos como certos, conceitos que nós acreditamos que já dominamos e partimos muitas vezes de uma base viciada. Isso é um grande problema, porque daí para frente você não consegue mais resolver a questão. Albert Einstein, além de nos ter deixado uma série de conhecimentos, a teoria da relatividade, etc., então, ele deixou uma frase, porque ele também era filósofo, deixou uma frase muito poucas pessoas conhecem, mas muito explicativa da problemática social que hoje nós enfrentamos. Ele dizia assim que nenhuma problemática ela será resolvida no mesmo âmbito em que ela foi criada. Então, muitas vezes nós queremos resgatar a questão da família, e ao meu ver isso não está acontecendo, pelo contrário, as famílias estão cada vez mais desagregadas, mais degeneradas, mais faccionadas, mas, independente disso, muito se fala na religião, algumas pessoas defendem na mídia, vamos defender a família, etc. Mas eu quero que você repense numa questão que para mim é de suma importância, mais importante até do que se discutir questões mais superficiais sobre a família, é a maneira com que é constituída as nossas famílias. Então, há muito tempo já, a nossa sociedade ela foi se estruturando e as famílias elas foram se desagregando de um ideal comum. Então, para que haja uma verdadeira família, há necessidade da existência de um ideal comum, não somente naquela família em específico, mas também no meio social a que está inserido essa família. Então, eu vou dar alguns exemplos. Na antiguidade, quando falamos do Egito, quando estudamos as antigas civilizações que deram certo, como a civilização egípcia, os maias, os pré-colombianos, a Grécia, Roma. Então, nessas civilizações, nós encontramos um ponto em comum, onde todas as famílias, elas tinham um ideal, e esse ideal estava hierarquicamente atrelado a um ideal comum do Estado. Então, vamos lá. Imaginem assim, que um pai ou a mãe da família, então sempre existe aquele líder maior na família, que pode ser tanto o pai quanto a mãe, dependendo, se é uma família matriarcal, patriarcal, isso não importa, mas o importante é a linha que entra para definir e regrar a família.
Então, antigamente, essa linha, ela era hierarquicamente, se reportava hierarquicamente ao conceito da grande família que era o Estado. Então, um líder da família, seja o pai ou a mãe, ele era um representante do faraó, ou um representante do imperador, ou um representante do rei dentro da família. Então, nessa situação, a gente pode realmente dar uma definição à família, que a família seria uma célula da sociedade, uma célula sadia da sociedade. Eu vou acrescentar esse adjetivo. Por quê? Porque nos atuais moldes em que formamos a nossa família, ela se forma exatamente contrário a essa estrutura. Né? Pense nisso. Hoje as famílias elas são individualistas, elas se fecham numa célula. Né? Então, o homem casa com a mulher e há um sentido de propriedade já no casamento. Né? Então ele fala e coloca no nome, né? Passa no nome com testemunhas ainda. Né? Os filhos são passados no nome, então são meus filhos, a minha mulher, o meu marido, a minha família. Né? Então, esse pronome possessivo, que já foi introduzido na nossa língua já há algum tempo, né? Porque a língua ela acompanha o desenvolvimento moral ou o não desenvolvimento moral, a queda moral de um povo, de uma civilização. Então, o que nós fizemos? Nós constituímos as nossas famílias sobre bases egoístas. Nós nos fechamos. Tanto é verdade que, se observado a sociedade, se observado você, a sua família, nós nos fechamos e mais que isso, as famílias acabam competindo com as demais famílias. Então, acaba sendo um processo de competição, né? Onde o importante é meu filho e o filho do vizinho, eu nem me preocupo com ele, né? E se vier o pior para ele, eu uso até com, olha, não seja como ele, entendeu? Então não há um sentido comum onde os mais velhos, onde as pessoas com mais vivência, mais responsabilidade, né? elas somam, elas possam tomar uma postura paterna com relação a todos os membros da sociedade. Né? Logicamente isso tem um motivo, é uma desagregação da sociedade que começa lá atrás, século IV depois de Cristo, com a queda do Império Romano, né? Foi a última luz aí que nós tivemos de civilização mesmo no mundo. E a partir daí, a partir da entrada na Idade Média, a Idade Negra, conhecida como Idade Negra, nós temos as famílias constituídas sobre um elemento egoísta. E a partir depois então da Revolução Industrial, nós tivemos mais carregado o sentido da propriedade. Então as famílias se fecham em função das propriedades e acabam então se tornando não células sadias da sociedade, mas células doentes da sociedade. É como acontece com o tecido humano, né? Você tem células sadias e você tem células não sadias, células doentes. Então é isso que acaba acontecendo. Na nossa estatística criminal, que está à disposição de qualquer um que queira buscar, 40% da violência, dos boletins de ocorrência de violências, até assassinatos, ocorrem dentro de membros da própria família. Ou seja, na verdade os pais estão agredindo os filhos estão agredindo os pais. Hoje, numa análise com mais acuidado no funcionamento das famílias, nós vemos os próprios pais, de certa forma, violentando a educação dos filhos. Não só dando mau exemplo para os filhos, como os incentivando nessa conduta separativista. Então, porque
nós criamos os filhos não para a sociedade, nós criamos os filhos para nós. Então não é raro nós vermos mães e pais, principalmente as mães, super protegerem esses filhos, evitando com que eles tenham as experiências necessárias, evitando então com que eles se formem como homens, como verdadeiros cidadãos, para que possam contribuir efetivamente na sociedade. Então deformam, acabam contribuindo na deformação psíquica desse filho, tudo isso em nome do amor, tudo isso em nome da família. E quando na verdade a família, a verdadeira família, seria aquela que não necessariamente tivesse a relação consanguínea. Não é isso que vai definir o que seja efetivamente uma família. Uma família é uma união, um grupo de pessoas que objetivem um bem comum, que tenham uma aliança comum, que tenham um ideal comum, onde um apoie o outro no sentido evolutivo. Um perdoe as falhas do outro, um seja exemplo para o outro, de maneira que se crie uma sinergia dentro de uma família, com o objetivo de fazer com que cada membro dessa família possa não somente despertar o seu melhor para aportar o melhor para a família, como também usufruir do melhor dos demais membros da família. E essa família jamais pode ser fechada. Essa família, no mesmo molde que cada membro da família tem que dar o seu melhor para a família, cada família tem que dar o seu melhor para a sociedade. Então, quais os filhos nós estamos criando e entregando para a sociedade? Qual a qualidade desses filhos? A qualidade desses filhos corresponde diretamente à qualidade das famílias. Então, na verdade, numa análise mais fria, eu sei que isso é até triste muitas vezes de compreender e até de aceitar, mas a grande maioria das famílias, na verdade, são grupos de pessoas que se unem para viver um egoísmo coletivo, um egoísmo a dois, um egoísmo a três, um egoísmo a quatro, ou quem sabe quantos. Né? Eu convido a nós fazermos uma análise das famílias indígenas, com quem nós temos muito a aprender. Né? Dizemos que os índios são o resto civilizatório, decadente, nós precisamos civilizá-los. Mas eu acho que é o contrário. Nós temos muito que aprender com eles. E uma das coisas é isso, é a questão familiar. Observe que numa tribo indígena não tinha cadeia, uma tribo indígena não tinha manicômio, mas ela tinha uma família com um ideal comum. Então, por exemplo, os filhos que eram gerados pelos pais novos ainda, que não tinham a experiência de cuidar desses filhos sozinhos, que isso acontece hoje na nossa sociedade, depois nós terceirizamos isso com a escola, com o professor, muitas vezes despreparado, até com a babá, com a empregada doméstica, nós terceirizamos a educação do nosso filho. Uma tribo indígena, a educação do filho, a responsabilidade de educar uma criança, um índiozinho, era de toda a tribo. Então, toda a tribo contribuía com a educação desse filho. Isso significa uma família aberta para a coletividade, não uma família trancada egoisticamente. Bem, eu quero agradecer a tua atenção e colocar o nosso site da escola para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre esse ou sobre outros assuntos, né? É o www.academiadefilosofia.org. Nós temos um site com artigos. Se quiser fazer uma visita à escola também, será muito bem-vindo, com certeza. Né? E, bem, muito obrigado.